Algumas paisagens poderiam ser poesias, sem dizer uma palavra sequer. Este cenário certamente seria um deles. Eu estou na cidade de Marabá, no encontro das águas dos rios Itacaiunas e Tocantins. Rios que contam histórias. Rios que construíram as histórias desta cidade belíssima, Marabella. Mas o que isso tem a ver com a sua dose de diálogo e inspiração de hoje? É que a nossa convidada é especialista em viradas de chave, uma trajetória inspiradora, de altos e baixos, de muita resiliência. Ela construiu a própria história, ultrapassando obstáculos que hoje servem, inclusive, de inspiração para centenas de milhares de pessoas que a seguem. O seu próximo Café com Drummond já está no ar. E se eu te disser que todo comunicador é de fato um influenciador, mas em terras de internet nem todo influenciador é um comunicador. Afinal, um é totalmente diferente do outro. Influenciar está muito além de falar certinho ou, quem sabe, falar para muita gente. O que você precisa aprender no cenário da comunicação é influenciar da maneira correta, com responsabilidade e com atenção aos seus valores. E neste assunto, algumas pessoas são especialistas. Eu tenho a honra de receber no dia de hoje a Luciana Paraense. Que delícia te conhecer pessoalmente, recebê-la nesse espaço e dar a oportunidade para que o mundo, aliás, parte do mundo, porque uma maioria já te conhece. Sim. E agora eu quero que o seu nome chegue nos 4 cantos do mundo para que, de alguma forma, entendam a grandeza do seu trabalho. Seja muito bem-vinda ao Café com Drummond. Obrigada, Isis. É um prazer estar aqui contigo. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui na tua presença, que é uma jornalista que eu admiro bastante, não só eu, como muitas pessoas na internet também. Você que está aí se expandindo muito na internet, eu fico muito feliz de estar aqui contigo. Lu, o Café com Drummond é um espaço de reflexão e ele acontece justamente nesse pós-almoço de sábado para que tenha essa cara de sala de casa. É para que você fique à vontade, para que você consiga aprofundar alguns assuntos que muitas vezes na correria da própria internet a gente fala de maneira rasa. E em tempos de vídeos de 1 minuto e meio é fácil ser raso, mas eu sei que existe uma profundidade gigantesca na mulher, Luciana. E para a gente começar esse papo, eu queria que você se apresentasse. Afinal, quem é a Luciana Paraense? A Luciana Paraense é uma menina que nasceu na periferia de Belém há alguns anos. E nasci lá no Tapanã, cresci na Pratinha, cresci ali por Belém, dando uns pulinhos em toda Belém. E comecei no mundo da internet em 2020, na época da pandemia, como muitas pessoas vieram surgir, né, como muitas profissões vieram surgindo também na época da pandemia, e eu vim nesse mundo digital, né? E a Luciana, eu sou formada em RH, trabalho com pessoas, adoro me comunicar, me considero uma comunicadora, sou influencer digital também, né? E eu gosto de falar do Pará, eu levo o nome do Pará em todos os cantos para onde eu vou e levo a realidade do povo paraense, do povo da periferia de Belém do Pará. Quando a gente pensa nessa construção de levar a identidade paraense, de levar a identidade nortista para os 4 cantos do mundo, existem muitos desafios. E você sabe, talvez muito melhor do que eu, afinal você nasceu aqui no Pará, você não só se identificou com essa cultura, mas você é parte dela e você foi conhecer outros cenários depois. E a gente sabe que existem muitas limitações, existem muitas dificuldades e existe sim muito preconceito. E falar bem da nossa cultura não significa tapar os olhos para as coisas negativas que acontecem. E você levanta muito essa bandeira de ser responsável ao validar a ideia de que, minha gente, não é perfeito, como nenhum outro lugar do mundo. Sim.
E eu queria que você contextualizasse para as pessoas como você se sente dentro desse contexto, muitas vezes tão negativado e incompreendido, porque para você que hoje mora fora do Pará, você está no sul do Brasil, num outro contexto, mas continua levando a raiz, a identidade paraense para as pessoas que têm acesso ao seu conteúdo, muitas vezes você acaba sofrendo com esse próprio preconceito, porque as pessoas não entendem. Bom, como assim ela fala bem, mas ela está lá? Como isso repercute dentro de você? E aqui eu quero que você seja o mais honesta possível e que você tenha esse espaço de muito acolhimento e de muito respeito dentro da sua resposta. Na verdade, eu sou uma realidade do povo paraense. Existe um fluxo muito grande de paraenses saindo do estado do Pará e indo para o sul do Brasil. E eu sou uma dessas pessoas. Então, assim, por eu estar num outro estado, isso não significa dizer que eu vou perder a minha essência. Então, eu acho a minha essência muito bonita, eu acho muito bonito a origem do povo paraense, a nossa luta. Então, eu não tinha como deixar isso esquecido. Além de viver isso com muito amor, com muito orgulho, eu quis dividir com muitas outras pessoas. Então, por isso eu nasci na internet, com esse amor, com esse orgulho, né? E eu me entendo super bem com isso, eu não tenho problema nenhum. Inclusive, a gente que trabalha com esse meio, né, na internet, a gente lida muito com os haters e eles perguntam muito, eles apontam muito essa questão de eu ser uma paraense que falo muito do Pará, mas não moro no Pará, mas eu vivo a cultura do estado do Pará. E isso para mim é uma honra e eu não vou deixar de fazer. Eu vou continuar vivendo e nessa situação de eu estar morando hoje em Santa Catarina, isso significa dizer que o paraense ele não perde suas origens mesmo estando em um outro estado. E eu continuo abraçando e amando muito o nosso estado. Você leva essa bandeira para onde quer que você vá. E as realidades de oportunidades, elas são muito individuais. Talvez a sua grande oportunidade tenha vindo fora daqui, quando a minha, ao contrário, veio justamente quando eu cheguei aqui. E uma realidade não invalida a outra. E eu percebo que existe uma necessidade muito grande desses criticadores de plantão que estão na internet de colocar o dedo numa ferida que eles nem conhecem. E é muito mais falar sobre ele mesmo do que falar sobre quem está ali levantando uma bandeira. Eu vou te confessar que eu não lido muito bem com os haters. Eu, às vezes, respondo de maneira bastante incisiva e eu acho que foi isso que acabou trazendo uma repercussão para o meu nome, porque eu tento trazer uma pitadinha de elegância, eu uso toda a minha habilidade comunicacional para responder de uma maneira bem incisiva, mas sem descer do salto, justamente para que as pessoas se sintam representadas nessa fala. Mas não é fácil. Aliás, ali é um recorte muito pequenininho do todo que eu recebo. E eu percebo que isso é um recorte, afinal, muitas pessoas eu sequer me dou ao trabalho de ler. E olha que eu estou falando de um cenário de 40 e poucos mil seguidores, um número bastante inferior àquele que você carrega hoje nas suas plataformas. Como a Luciana, mulher, menina, moleca, que muitas vezes você se intitula, que tem uma família, que valoriza os seus pais e que é valorizada por eles, lida com isso? Porque a Isis, criança, a mini Isis que mora dentro de mim, muitas vezes chora no cantinho. Eu tento fazer a máscara de fortuna, mas não é sempre que eu lido bem com isso. Como você lida com esse meio e o que você faz para tentar, de alguma forma, se blindar disso tudo? Eu acho que varia muito do dia, né? Nem todos os dias a gente está, né, muito bem, nem todos os dias a gente está no flor de campos, tem dias que a gente não está muito legal, então depende muito do dia. Tem dias que eu leio um comentário, às vezes muito agressivo, e apenas ignoro e não sinto nada, mas tem dias que eu sinto. E nesses momentos assim que eu sinto, eu preciso voltar, parar, pensar um pouquinho. Quem sou eu? Eu preciso entender a minha missão aqui nesse mundo, da qual eu vesti a minha camisa de pensar e falar, não, eu vou levar o nome do estado do Pará, vou levar a nossa cultura por aí e ninguém vai me parar. É isso que eu paro e penso. Quando eu comecei na internet, eu tinha bastante medo
do que o povo iria achar de mim, em relação principalmente a julgamento, que fosse pegar nos meus pais também, que fosse abranger meus pais, a minha família como um todo. Então, eu ficava assim com um pouco de receio e isso me fez moldar uma... Na verdade, é um personagem que a gente... Não significa dizer que isso não seja real, mas quando eu estou ali é um personagem, né? Personagem do qual... muitas pessoas falam, né? Luciana, mas... Tu não fala assim durante o teu dia a dia, isso daí é uma mentira. Não, gente, não é uma mentira. Só o que a gente precisa ver é que nem tu não fala comigo como tu fala com teu pai. Eu, por exemplo, eu tenho um grande respeito pelo meu pai e eu não uso certos termos com ele. Mas quando eu tô na frente do meu celular, gravando, eu consigo me sentir muito em casa, consigo me sentir na presença dos meus grandes amigos e eu não tenho problema nenhum em estar falando... como linguajar paraense. Eu acredito que muito da minha questão de ter aparecido no mundo digital foi essa questão de eu me sentir muito em casa e de falar com o nosso linguajar, o nosso dialeto. Eu não tenho problema com isso. Eu acredito que muitos paraenses, quando eles vão vir, por exemplo, num jornal, dar uma entrevista, alguma coisa assim muito grandiosa, parece que é algum problema tu falar as nossas gírias, parece que, não pode, mas quando um carioca tem a gíria dele, nossa, é muito legal, tem essa questão. Então, eu parei e pensei, eu falei assim, não, eu tenho que mostrar, porque essa é a verdade do povo paraense. O povo paraense, sim, ele fala fazendo bico, o povo paraense fala mana, égua, mana, usa muito égua, isso daí não tem que ser uma vergonha. Não. Então, eu uso muito isso porque realmente faz parte de mim, mas essa questão que é muito levantada. Luciana, tu fala mesmo assim? Gente, eu falo desse jeito, mas claro, no dia a dia, quando eu estou conversando com meu pai, quando eu estou conversando com, sei lá, um chefe meu, eu não vou usar certas palavras, né? Então, muito é dessa questão também. As pessoas, elas criaram uma ideia de que ter um personagem, entre aspas, significa fugir da sua essência. E não é isso. É porque nós temos personagens para momentos distintos da nossa vida. A Isis que conversa com o marido é diferente da Isis que conversa com o pai e com a mãe, que é diferente da Isis que conversa com as sobrinhas ou com o enteado, que é diferente da Isis que conversa no jornal. Tem uma história engraçada que a minha sobrinha, que é pequenininha, na verdade a mais velha, que hoje tem 7 anos, chegou para minha irmã e perguntou assim: mamãe, por que a tia, quando está apresentando o jornal ou gravando os vídeos, não me lembro o termo que ela usou, por que ela fala assim tão diferente? Porque a voz fica mais impostada quando eu falo um bom dia para você, meu telespectador do Fala Cidade, naturalmente a minha voz sai mais projetada, porque eu estou falando para centenas de milhares de pessoas pela televisão, eu preciso que essa voz saia limpa. Eu preciso que mais pessoas me entendam, me interpretem, então a minha dicção ela precisa ser mais trabalhada. Isso não significa que eu precise perder a essência. Infelizmente, eu não tenho o sotaque paraense que eu gostaria de ter. Eu acho que eu estou aqui há muito pouco tempo, talvez com mais alguns anos de casa eu consiga colocar parte do linguajar, eu já até coloco, mas o chiado, que eu acho lindo, o 2, o 10. Ai, meu Deus, é música para o meu ouvido. Então, quando eu te escuto falar, eu não acho exagero, eu não acho um personagem, eu acho o paraense. Esse paraense que está de braços abertos, com um acolhimento sempre estrondoso, que foi inclusive o que eu percebi de cara de você. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, nós não tínhamos essa oportunidade ainda. E olha só a sintonia. De lugares diferentes, de mundos diferentes, a gente encontrou todo um contexto que nos conecta. E quando a gente vai olhar a história, a gente percebe que nós somos muito mais parecidas do que diferentes. As lutas dos nossos pais e os perrengues da vida e o dia a dia e vamos juntar aqui e apertar dali. E são coisas que a internet muitas vezes proporciona, mas com um preço muito alto. O preço da comparação, o preço de saber lidar com essas pessoas. E aí, num contexto de juventude, nós como mulheres jovens, que também estamos aqui para empoderar outras mulheres jovens, outros jovens que estão perdidos,
temos a responsabilidade de influenciar da maneira correta. Hoje mais cedo falávamos sobre isso no WhatsApp e eu quis trazer a pauta, né, do vício. Você falou, vamos falar sobre isso e eu acho que tem muitos leques possíveis para a gente abordar esse tema. E me assusta muito, por exemplo, quando a gente abre o programa dizendo que todo comunicador é um influenciador, mas nem todo influenciador é um comunicador, porque me irrita, mana. É verdade. A capacidade de geração de audiência que um influenciador que divulga jogo do tigrinho tem, enquanto outras pessoas estão ali com a responsabilidade de levar um conteúdo de qualidade. Tem pessoas morrendo, tem pessoas tirando a vida, tem pessoas endividadas. E é um cenário muito sedutor. Se eu, dentro do meu universo limitado ali de pessoas, já recebi propostas estrondosas, eu imagino você. Contextualiza isso para as pessoas, para que elas entendam o preço que é dormir com a cabeça tranquila no travesseiro de que você não aceitou propostas indecentes. O tigrinho, ele veio de uma forma bem sedutora para mim, num momento bastante difícil da minha vida. E você pegar e dizer não, uma proposta de 15 mil semanal, chegar e dizer não, assim, para mim foi bem difícil, foi bem fora da minha realidade. Mas aí, quando tu para e pensa, o que acontece, né? A realidade. Porque eu te confesso, assim que chegou para mim, chegou bem no início, eu nem sabia direito o que era. E aí eu aceitei de ouvir o que seria a proposta. E quando eles vieram com a proposta, né? É um cenário todo montado, não é um cenário real. Eu não cheguei nessa etapa, então eles te mostram, realmente é um vídeo fake? Sim, é um vídeo fake. E quando eu aceitei de conversar, eu queria pelo menos entender o que era, ainda não tinha sido vulgarizada essa palavra tigrinho, era algo novo. E eu, inclusive, quando eu vi uma vez uma influenciadora, ela jogando, me deu vontade de jogar, que parecia ser uma coisa muito legal, um aviãozinho que ia crescendo. Eu falei, nossa, que legal, mas como eu sempre fui bem coerente com o meu dinheiro, eu não joguei. E depois, quando eles vieram, trouxeram para mim, aí eu falei, não, mas como assim é fake? É um vídeo fake, né? Que a pessoa mostra uma realidade que não existe. Que não existe, é algo realmente montado. Aí eu falei assim, não, gente, mas isso não casa, isso daí um dia vai dar problema. E não tinha acontecido nenhuma prisão até então. E quando eles falaram, né, o valor, eu falei, nossa, mas não vale a pena. Nunca. Imagina, né, uma pessoa que está lá do outro lado da tela, como eu também já estive, olhando aquele cenário, que maravilha, eu vou colocar ali 20, 30 reais e olha só o quanto que eu vou ganhar, 1.500. Imagina quantas pessoas perdem dinheiro nesse sentido, né, as pessoas que acreditam realmente no que tu estás falando ali. Então, assim, apesar de que no início eu deveria ter uns 50 mil seguidores, e receber 15 mil por semana, mas não ia valer a pena, né? Eu chegar em casa, eu dormir e avaliei direitinho, não seria legal para mim, para minha história de vida, para a missão que eu tenho hoje, não seria legal, não ia casar. Não ia Aí não mesmo. aceitei. E esse cenário, ele é muito conectado também com outros vícios, né? Vício é vício independente da substância. O jogo é passível de vício, assim como as drogas, assim como a própria bebida alcoólica. E hoje, de uma forma muito curiosa, você falou, vamos abordar esse tema. Eu queria entender por quê, em que momento esse termo, esse conceito do vício veio à tona na sua vida? Foi um choque de realidade que eu tive aos 12 anos. O meu pai um dia me chamou e falou que queria conversar comigo sobre as drogas. Aí sentou meu pai e a minha mãe. E aí eu fiquei assim, ai, fala sério, que saco, isso daí eu sei. Super já estudei na escola, nossa, estudo todos os dias, faço seminário, já sei tudo. E na verdade foi um choque de realidade que meu pai trouxe para mim junto com a minha mãe. Meu pai falou para mim que assim que eu experimentasse seria uma maravilha. Eu ia ter sensações incríveis. E aquilo ali já mudou. Falei, não, peraí, não foi isso que eu escutei na escola, então é bom.
Eu falei, sim, pai, então é legal, é bom. Minha filha é maravilhoso, vai ser uma experiência incrível. Porém, na primeira oportunidade que você tiver de se viciar, você vai estar viciada. E qual é o caminho do viciado hoje? Ou você vai parar num hospital, ou você vai parar num presídio, ou no cemitério. E isso foi, assim, um choque tão grande para mim que eu falei assim, não. Deixa eu entender por que ele está falando diferente da escola, que a escola só falava na questão da saúde. E aquilo foi, e eu fiquei assim traumatizada, com muito medo de, meu Deus, eu não quero ir para o cemitério. Então eu comecei a ouvir, e a minha mãe parecia que ela vinha trazendo uma realidade para mim. Ela veio falando, minha filha, porque tem algumas drogas que se você for cheirar, já vai te dar dor de cabeça, uma agonia no teu nariz. E aquilo assim parecia que eu estava vivendo de forma muito agoniada e foi traumatizante para mim. Então, eu acredito que eu, aos longos dos meus muitos anos de vida, eu nunca experimentei ISIS, nenhum tipo de droga ilícita. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? E eu vou morrer e não vou aceitar nenhum tipo de droga. E isso facilitou bastante a minha vida, porque eu tive amigos que hoje são viciados, que perderam tudo. Perderam família também, trabalho, oportunidades na vida a troco de momentos, né, que não vale a pena. E depois que tu te conscientiza que aquilo não está valendo a pena, aí tu não consegue mais voltar atrás sem um tratamento. Não consegue. E muitas vezes o tratamento, ele depende de uma força de vontade que o viciado, ele não tem a capacidade de identificar que ele precisa. Ele está num fundo do poço tão grande e ele não percebe que esse fundo do poço tem porão. Lu, a gente acha que são realidades muito distantes da nossa vida, né? Às vezes a gente acha que somos todos blindados. E temos famílias coerentes, famílias que nos ensinam, famílias que nos apoiam. Eu tenho a grata satisfação de ter pais e uma irmã que nós sempre fomos arroz de festa, né, grudadíssimos. E esse mesmo conselho que você escutou, eu também escutei de outras maneiras. E eu criei esse mesmo pavor das drogas ilícitas. E as drogas lícitas? Aquelas que a gente coloca na nossa rotina e coloca mesmo, em algum momento aquilo está a um passo de se transformar no caos. E para mim quase se transformou em um caos. Durante a pandemia eu utilizava o álcool como uma válvula de escape. Trabalhei muito durante a pandemia, muito, assim, eu acho que foi o período da vida, talvez agora um pouco mais, mas da realidade até o início da pandemia, foi um momento que eu tive uma virada de chave para o digital muito grande. Ainda nos bastidores naquela época, mas trabalhei muito com lançamentos, com marketing digital, com social media, enfim. Então eu tinha uma agenda abarrotada. E aí eu parava de trabalhar por volta das 10, 11 horas da noite e falava, por que não uma cervejinha? E aí eu tomava 1, 2 latas, depois as 2 latas viravam 2 ou 3 garrafas, até que eu percebi que eu não passava um dia da minha semana sem consumir o álcool. E isso virou uma espécie de sinônimo de diversão, sinônimo de descanso, sinônimo de descompressão. E eu vi o meu corpo mudar, eu vi a minha saúde baixar, eu vi tudo de ruim acontecer de forma muito sutil. Não foi nada rápido, nada rápido. Só que vinha, de vez em quando, o editor da vida, cortava aqui, e eu literalmente não sabia o que tinha acontecido naquela noite. Felizmente, eu sou casada com um homem muito sério, com um homem muito respeitoso, então eu tinha alguém do meu lado que cuidava de mim. Mas e se eu não tivesse? Até que no início de 2023, eu fiz uma promessa. E fiz uma promessa para alcançar uma determinada graça e falei, até que essa graça seja alcançada, eu não vou beber álcool. A graça já foi alcançada há poucas semanas, mas eu decidi que o álcool não voltaria para minha rotina, porque eu precisava daquele sacode, daquele choque de realidade. E eu me lembro de parar na frente de uma geladeira de cerveja, dessas de supermercado, e passar ali 10 ou 15 minutos olhando. Sem a coragem de sair, mas ao mesmo tempo com a força para não pegar a garrafa. Quando eu me dava conta daquilo, eu falava, como é que eu cheguei nesse ponto sem nem perceber? Felizmente eu não cheguei ao vício, felizmente eu não tive nenhuma consequência grave, mas eu poderia ter tido.
Como é que esse contexto, se é que ele entrou na sua vida, passou a ser percebido de forma responsável, principalmente num momento em que você também influencia outras pessoas que te seguem? Isis, tu falando assim, esse teu relato, eu me deparo com uma realidade que não é a minha, né? Eu nunca tive esse problema, eu não chego nem a perceber uma geladeira de cerveja, uma geladeira enfim, de bebida alcoólica, eu não consigo nem perceber num supermercado, nunca foi de chamar minha atenção. Eu acho muito importante a gente perceber também que a droga lícita, que é a cerveja, o vinhozinho, ele precisa ter ali um limite. A gente precisa ter esse limite, porque é álcool, né? Vai te viciar de uma certa forma e não vai ter nada ali para te barrar, porque é lícito, né? Então, é bem raro eu tomar uma cerveja, é bem raro eu tomar um vinho. Eu acho mais fácil, assim, um dia num restaurante, apreciando uma massa, tomar ali um vinho, mas também não faz parte do meu mundo. Ai, que bom, porque de alguma forma isso mantém o seu autocontrole. No cenário da internet, principalmente depois que você fez a sua transição de carreira, você vem do cenário de RH, você lida com pessoas desde que você começou a trabalhar e a partir de um determinado momento você teve a sua virada de chave, que foi no período da pandemia, onde sua rede social explodiu e hoje, até onde eu entendo, e me corrija se eu estiver errada, você vive 100% da internet. Isso. Como que você lida com isso e qual é o seu ponto de atenção, porque não é fácil, não é um cenário previsível, até porque não necessariamente as marcas que estão com você hoje estarão amanhã e vice-versa, e é difícil fazer contas para o longo prazo. Como é que o seu emocional lida com isso num cenário tão distópico como o da internet? Não é muito legal, na verdade, realmente mexe muito com o nosso emocional. A gente não consegue fazer ali grandes planos, porque tem mês que está todo mundo lá cumprindo, né, com o combinado, mas tem meses que do nada, simplesmente, olha, não vamos mais continuar, e aí há aquela imprevisibilidade. Então, eu acredito que é uma coisa que mexe bastante com o meu emocional. Eu chego, eu fico em casa, fico pensativa, e aí não vem aquela vontade de gravar. Mas hoje eu trabalho realmente 100% com a internet. O meu financeiro é diretamente da internet. E o que é o mundo da internet? Hoje a gente está se reinventando, trabalhando a mil a nossa criatividade, e é assim que eu vivo. Forçando sempre a criatividade para atrair o público, né? Para vir cada vez mais fornecedores, mais clientes, e assim a gente vai indo. É um negócio, né? Mas é um negócio também que gera uma responsabilidade muito grande. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar no segundo bloco. Eu quero conhecer mais da Luciana mulher. Eu sei que hoje, enquanto você está aqui em Parauapebas, os seus pais, os seus familiares foram receber, inclusive, uma honraria em seu nome lá em Belém. E eu quero entender todos os detalhes dessa história daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para um rápido intervalo. O Café com Drummond ainda tem muita história para contar, portanto não saia daí, eu volto já. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo, ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem, seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora, Equatorial. Fazer gato na rede elétrica até doido além de crime, pode ser fatal, nem brinca. Tá amando esse papo tanto quanto eu? Mas calma que a segunda parte é daqui a pouquinho, porque agora chegou a hora da nossa pausa pro café. Chegou a hora do nosso momento Santa Clara.
Eu e o Café Santa Clara temos uma longa história juntos. E é claro que eles não poderiam deixar de estar presentes neste programa de sábado tão especial. Eu quero aqui agradecer pela parceria, meu café. Há mais de 60 anos, o Café Santa Clara está presente em nossas mesas, com cafés tradicionais, cafés especiais, cafés em cápsulas, cafés solúveis, cappuccino. Nossa, é tanta coisa. Uma pena que aí do outro lado você não consegue sentir esse cheirinho. Deixa eu tomar o meu cafezinho coado, porque daqui a pouco tem mais café com Drummond. É muita tradição e qualidade, especialmente para minha e para sua família. Café Santa Clara, a diferença é clara. Já estava com saudade? Porque eu sim. E é claro que o nosso papo com a Luciana Paraense continua a partir de agora. Lu, agora me conta uma curiosidade. Luciana Paraense, sobrenome ou identificação da nossa raiz do Pará? Identificação. Meu sobrenome é Lima. E onde é que surgiu? Paraenses. E onde é que surgiu a ideia de trazer isso para o seu arroba, inclusive, para fortalecer essa raiz, essa identificação paraense? Na verdade, quando eu comecei no TikTok e eu gostava muito de contar os casos da minha vida, muita traição, muito chifre que ela pegou, ela contava, né? O povo adorava. Minha nossa! Só que quando eu contava, eu falava normal, o nosso jeito, né? Com muitas gírias, com o nosso dialeto. E as pessoas perguntavam, mana, tu és de onde? Mana não, né? Mas perguntavam, tu és de onde? Esse sotaque, que sotaque bonito, da onde que é? Aí eu falava, eu sou paraense, sempre falando que era paraense. Eu falei, quer saber? Colocar Luciana Paraense. E foi logo assim de início. Eu não migrei do TikTok para o Instagram muito rápido. Eu esperei ainda ali um ano e pouquinho. Porque na minha cabeça, o meu conteúdo do TikTok não entregava para Belém, porque eu tinha muito receio de como meu pai ia ver aquele meu conteúdo. Eu não queria que meu pai viesse assim, que isso? O que está acontecendo? Por que tu está aparecendo na internet? Então eu colocava para o público de fora do estado do Pará para receber meu conteúdo. Tu jura? Era. E aí uma prima minha descobriu. Mana, o que tu estás fazendo aqui? Por que tu não tens Instagram? E eu já estava ali com uns 40 mil seguidores no TikTok. E não tinha Instagram? Não tinha Instagram. Menina, faz. Eu falei, gente, será? Aí eu falei, mas meu pai? Menina, o que tem o teu pai? Não, tu não faz nada demais. Que eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa assim, por exemplo, vulgarizar a minha imagem, né, de uma mulher paraense, atrelar a algum tipo de sexualidade. Eu não gostava de mostrar meu corpo, eu nunca fui de fazer dancinha, tudo com receio assim de como eu ia ser vista. Então eu prezava muito por isso. Aí quando essa minha prima veio e falou, não, tu não faz nada demais, não é feio, é a tua realidade que tu conta. Faz um Instagram. Eu falei, eu vou fazer. Aí fiz um Instagram, mas nada. Fiquei ali com 1000 seguidores durante muito tempo, mais de 2 anos, com 1000 e poucos seguidores, e não ia, só no TikTok. No TikTok eu já estava com 240 e poucos mil seguidores. E aí foi quando eu mudei, né, para Santa Catarina, que foi onde teve a virada de chave no Instagram. E aí eu perdi o meu TikTok com denúncias, né? E, inclusive, é uma coisa assim que eu gostaria até de reclamar, não sei aonde que reclama, porque o TikTok, ele não entende o nosso vocabulário. Quando a gente fala égua, algumas coisas, cai os nossos vídeos. Então, foi dessa forma que o meu vídeo a minha página, na verdade, caiu. Caiu a primeira vez, caiu a segunda vez e depois eu não consegui mais recuperar. Você sabe que essa ideia da própria rede social banir alguns tipos de linguagem, ela não é de hoje e não é só no TikTok. O Instagram também tem a listinha, né? Se Sim. eu não estou muito enganada, o termo é shadow ban ou algo parecido com isso. Que é uma espécie de lista que bane algumas palavras. E o égua é uma dessas palavras. E quando eu entendi isso, eu que estudo muito marketing digital, gosto de entender as métricas e como é que funciona, o que faz um vídeo crescer, o que faz outro, que às vezes tem um conteúdo até melhor, não engajar tanto, não dar tanto resultado. E essas palavras me consomem o cognitivo, porque
eu fico pensando, poxa, então quer dizer que a pessoa precisa perder um pouco da essência dela? Sim. Ela precisa deixar de ser quem ela é? E aí eu rememoro muito o jornalismo, que era uma realidade até pouquíssimos anos atrás, não é algo da década do século passado, não. Nós íamos para as faculdades de jornalismo e nós tínhamos aulas de fonoaudiologia, principalmente na hora de aprender televisão, onde quando a pessoa tinha um sotaque muito enraizado, seja ele de qual estado fosse, ela precisava tirar esse sotaque. Então nós temos algumas referências no jornalismo brasileiro de mulheres, homens que são paraenses e que hoje já não têm nenhuma identificação deste sotaque. Isso porque era uma proibição, tanto para o jornalismo quanto para a teledramaturgia. Nas novelas, eu consigo até entender um pouco, porque às vezes é um personagem que não é um personagem paraense, não é um personagem carioca, não é um personagem paulistano, e aí você precisa realmente ter uma linguagem mais neutra. Mas e no jornalismo? Qual é o problema de ter alguém que fale num linguajar com um biquinho mais evidente, que fale o dois dessa maneira tão bonita, tão emblemática? Claro, não precisa soltar um égua ali o tempo todo, até porque existem diferenças de interpretação. Você já soltou um égua, você que mora fora do Pará, e as pessoas olharam torto ou não conseguiram entender do que se tratava? Olha, já aconteceu diversas vezes. A gente está em um ambiente, a gente fala algumas coisas e a galera não pega. E a pessoa fica te olhando estranho e às vezes a pessoa fica assim até meio... não fala, né, o que está acontecendo, e a gente acaba tendo que pegar, né, e fazer ali a tradução para as pessoas, né. Mas do que tu falastes, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu estudava num colégio muito tradicional de Belém, um colégio caro, meu pai fazia todo o esforço para pagar, e eu estava numa aula de redação com um professor bem conhecido até hoje. E aí ele deu um exemplo de uma jornalista, que na época ele chamou de super cafona. Aí eu fiquei assim curiosa, né? Nossa, a forma que ela emprega, ou não sei o quê, como que ela fala, como ela se comunica, uma forma baixa, não sei o quê. E eu ouvindo ali, ele soltou. A Célia Pinho. Gente, a Célia Pinho para mim era uma deusa, eu adorava. E ela é maravilhosa. E aí algumas pessoas, ai, mas quem é? Não sabiam quem era, e ela apresentava um jornal policial. E eu super conhecia, eu adorava ela, eu me identificava como ela falava, porque eu era da periferia, apesar de estudar num colégio tradicional de Belém. E aí, hoje, quem é a nossa Célia Pinho, né? Referência. Diva. Nossa, quando eu encontrei a Célia Pinho a primeira vez, eu falei, meu Deus, assim, pra mim eu tava encontrando, assim, Glória Maria. Não, pra mim, sim, nossa, imagina. E ela é uma referência hoje, né? Muito respeitada. Mas é isso, eu achei muito legal da Célia Pinho que ela se impôs ali, né? Ela veio e sempre usou o nosso vocabulário, ela sempre usou os nossos termos linguísticos de uma forma assim que, mesmo no jornalismo, eu acho que no início ela era a única que fazia isso. E eu super me identificava, né, com ela. E olha só, dizem, né, que ela é minha mãe. Ai, que maravilhosa. E ela é realmente incrível. E eu concordo contigo, a Célia Pinho, ela ultrapassou barreiras. Ela mostrou que era possível se comunicar de uma maneira mais autêntica, levando a identidade de uma raiz, inclusive da periferia, que eu acho isso muito legal. Mas tem outros exemplos também que às vezes vão para uma seara um pouco mais elegante, tentando ali imprimir um olhar mais, talvez mais elitizado, mas eu não diria nem sei se essa é a melhor palavra, mas que também mantém a raiz, como a Márcia Dantas, que ultrapassou barreiras indo para um jornal em São Paulo, onde ela tinha o sotaque bem arrojado e não arredou o pé e continuou, inclusive, trazendo esse olhar mais paraense mesmo para esse jornalismo. Só que elas foram precursoras desse movimento. Existem outras e outros jornalistas e comunicadores que são paraenses, mas que se você conversar,
não tem mais sotaque algum e não imprime mais essa raiz e essa identidade. E a nossa cultura, ela é muito rica, ela é muito diversa. Eu peço desculpas por falar o nossa, porque é nossa mesmo, eu me sinto pertencente a esse espaço também, porque é muito bom encontrar esse eco por aqui. E eu queria que você falasse justamente sobre esse jeito dos pais paraenses de ser. Eu percebo que você tem um respeito muito grande pelos seus pais e um respeito pela autoridade e também pelo carinho com que eles conduziram essa criação. Conta pra gente um pouquinho disso, como é o orgulho de tê-los agora recebendo uma premiação em seu nome, como é essa relação familiar da Luciana? A Isis é maravilhosa, assim, meu coração se enche de orgulho. Deus o livre ligar pro meu pai ou pra minha mãe e a primeira frase não ser bença pai, bença mãe, não, capaz de desligar o telefone e mandar ligar de novo. Liga de novo pra ver se aprende. E é uma cultura paraense, né? É muito nosso essa coisa de bença pai. Eu tenho isso como muito respeito, né? Eu ligo para o meu pai, a gente conversa e na hora de desligar, bença de novo, né? E eu me sinto, né, na origem da palavra, eu me sinto abençoada por eles quando eu peço a benção. E eu tenho uma relação muito boa com eles, tanto com meu pai quanto com a minha mãe. E o meu pai é uma pessoa que sempre impôs muito respeito. E eu e as minhas irmãs também, a gente tem muito respeito pelo meu pai, pela minha mãe também. E a gente tem uma relação incrível. Meu pai hoje esteve recebendo um prêmio lá na Câmara Municipal de Belém, ele e a minha irmã. Como era um prêmio do Dia Internacional da Mulher, a minha irmã foi me representando, mas meu pai, ele é muito presente na minha vida, tanto meu pai quanto a minha mãe são pessoas incríveis, que eu morro de orgulho, né? Nesse assunto, quando eu trouxe em relação às drogas, é um prazer, uma satisfação, um orgulho muito grande de estar falando e dizer que foram eles que me incentivaram, né, a ficar longe, a me manter longe das drogas ilícitas. E esse orgulho é algo que você pretende passar para as suas próximas gerações? Eu percebo que você é uma menina muito família e apesar de hoje estar distante deles, essa é uma realidade que eu vivencio também, a gente tenta utilizar a tecnologia para trazer essa proximidade de volta, né? Às vezes não dá para dar o cheiro no cangote, mas vendo a imagem ali na chamada de vídeo é possível apagar um pouquinho da saudade ou pelo menos aquietar um pouco o coração. E a gente está vivendo um mundo muito vazio nesse sentido. Nós conversamos com amigos, colegas de trabalho, pessoas que estão ao nosso redor que não têm essa relação parecida, essa relação de proximidade. Isso é muito paraense, isso é muito mineiro também. O mineiro tem essa condução muito próxima, mas em outros lugares do Brasil existe um distanciamento das famílias. Como que você acha que é possível, como mulher hoje, perpetuar esse jeito de ser e essa raiz de família junta e unida num mundo tão frágil, tão solúvel como que a gente está vivendo? Eu acho que é muito a questão mesmo, Isis, da proximidade, você ser próximo do seu filho, né? Você como pai ser próximo do seu filho e não deixar essa geração que vem com muitas informações, né? E não deixar que isso venha trazer um outro papel dos pais na vida do filho, né? Uma posição de amigo, amiga. Minha mãe é minha amiga, meu pai é meu amigo, mas antes disso eles são meus pais. Então eu acho que isso é fundamental na criação de um filho. Hoje eu não tenho filho. Eu tenho um gato, que eu acho que é meu filho, mas assim que eu tiver meu filho, pode ter certeza que esse respeito eles terão por mim, porque eu irei ensinar. Isso é muito bom. E me conta uma coisa, agora falando da nossa cultura raiz. Café com pupunha ou sem? Com pupunha. Com pupunha. Como é que foi explicar para as pessoas que moram no sul do Brasil, porque eu tenho essa dificuldade até hoje, que pupunha não é palmito? Pois é uma questão, né? Mas a gente acaba explicando, assim, como está tendo esse fluxo muito grande dos paraenses indo para o sul do Brasil, a gente já consegue até explicar, mostrando fisicamente, né? Apresentando a pupunha para os sulistas. E eu fiz isso, inclusive, tem 3 semanas. Apresentei para uma sulista e ela estava assim toda, ela não sabia nem como preparar. E eu expliquei tudinho, ela, tá, mas come com o quê? Eu falei, nada, aí tu vai tomar com um cafezinho. Ah, tá.
gostou da ideia. Não, é muito engraçado. Às vezes até o hater que vem de outros lugares do Brasil fala, nossa, paraense realmente não tem noção alguma. Onde já se viu comer palmito tomando café? E a pessoa, gente, deixa eu te explicar. A pupunha, na verdade, é o fruto que vem da pupunheira, assim assado. E as pessoas não fazem a menor ideia do que significa isso e de como é essa cultura enraizada. E para mim foi um choque quando eu percebi a diversidade culinária aqui da nossa região. Eu não conhecia o tucupi. Eu não sabia que a maniçoba era um prato feito com uma folha venenosa que precisava ser cozida por tantos dias, porque... E aí, como é crescer nesse contexto e depois que você teve a oportunidade de sair daqui para vivenciar outras experiências, perceber que existe literalmente uma porta fechada que separa essas culturas. É como se nós estivéssemos agora num outro Brasil e que neste momento, talvez em ano de COP30, com um pouco dessa popularização da nossa cultura para outras áreas, a gente teve agora exemplo da Grande Rio, falando sobre a cultura paraense numa escola de samba tradicional no Rio de Janeiro, mas... E aí, como foi chegar lá e perceber, gente, as pessoas não vivem como eu vivi minha vida toda? É interessante, né? Eu tento levar isso no meu canal, né? Eu tento levar numa questão de que se tu não conheces, é porque tu não tá te abrindo para o conhecimento. Então, quando eu coloco nesse tocante, as pessoas já não chegam tanto assim para criticar. Mas quando observam uma foto de uma maniçoba, um vídeo de uma maniçoba, ainda tem algumas pessoas que comentam, nossa, que prato feio. Não vou te dizer que é bonito, mas que é delicioso. Maravilhoso, né? maravilhoso. Então, eu lembro que em 2017 eu participei de uma feira que teve em Belém, que nós fomos eleitos, né, nós ganhamos, Belém do Pará ganhou como a melhor culinária do mundo. E eu participei desse evento como recepcionista. Então, a parte legal da recepção é que depois que acabou o evento, a gente podia provar todos os pratos. Gente, que trabalho lindo foi esse. Eu gostei tanto. Foi uma beleza. Mas então é isso. Então, quando eu vou falar dos nossos pratos, da nossa comida, da nossa culinária, que por sinal é belíssima, é vasta, né, é grandiosa. E já caminhando para o fim do nosso papo, e é uma pena, porque por mim eu ficava aqui horas e horas e horas e horas conversando com você. Num dos primeiros papos que nós tivemos aqui já pessoalmente, você falou sobre a sua experiência com o Círio de Nazaré. E não tem como falar de Pará, não tem como falar da nossa cultura sem rememorar esta festa que está muito além da fé, inclusive, né? Não é só sobre um dogma religioso que determina uma doutrina, no caso a doutrina católica. A gente está falando de algo muito maior, é uma essência realmente paraense. O que é o Círio para a Luciana e em que momento você se conectou com essa ideia e percebeu que isso só existe aqui? A questão do Círio para mim é algo, não só para mim, eu acho que para a maioria dos paraenses e como muitas pessoas de fora também, é algo bem forte. E eu lembro que no ano de 2019, foi meu primeiro ano como romeira, eu era evangélica. E eu fui acompanhar a minha irmã, que resolveu ser romeira, assim, do nada. Eu falei, meu Deus, como é que tu vais andar de Benevides, 34 quilômetros até chegar lá na Basílica? Não, eu vou contigo que eu vou te proteger, né? Aquela sensação de irmã mais velha. Aí eu acho que ali 5 quilômetros, ouvindo as histórias e já sentindo aquela força dos romeiros, eu já comecei, não, mas como assim? Eu já estava sentindo aquela coisa diferenciada. E quando eu cheguei na Basílica, já cheguei completamente entregue, achando tudo muito maravilhoso. É uma sensação, é algo que não dá realmente para explicar. Como diz a música, né? Nenhuma explicação sabe explicar, porque é algo que transcende a lógica humana. Eu falo que é uma dor física que a gente sente. Tem gente que fala assim, será que é uma sensação de paz, de leveza? Eu falei, não. É totalmente o contrário disso. Você sai de lá, é saculejado mesmo. Energizado. É querendo, meu Deus, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor a partir de agora? Porque se eu tive a grande oportunidade de receber esse apelo espiritual, significa que eu preciso mudar alguma coisa em mim para ser melhor para o mundo. Eu acho que é isso, sabe? E esse senso de ajuda ao próximo
É algo que só o paraense sabe ter. Esse ano eu estarei no Círio, graças a Deus. Vou estar indo na corda. Fiz uma promessa, estarei lá cumprindo a minha promessa. Vai ser meu primeiro ano na corda. E quem não conhece o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, venha conhecer, porque é uma coisa espetacular, é algo lindo para se experienciar. E eu não vejo a hora de chegar o momento. Nem eu, porque a gente já conta os dias e o paraense realmente entende que o Círio é o nosso Natal, é o primeiro momento onde a gente enxerga essa virada de chave, e feliz é aquele que se dá a chance e a oportunidade de vivenciar essa história também. Lu, eu queria te agradecer pela generosidade, pela grandeza do seu trabalho e por tudo que você é, não só para os seus familiares, para as pessoas que estão ao seu redor, próximas a você, mas pelo trabalho que você desenvolve e que inspira de fato tantas pessoas, pela influência positiva que você gera, pela comunicação transparente que você tem, sem nenhum tipo de vergonha de levar a nossa cultura da maneira correta, de mostrar o que nós somos, seja pelo lado bom ou pelo lado ruim, porque a gente não tapa o sol com a peneira, nós temos problemas como em qualquer outro lugar do mundo, eles precisam ser falados, debatidos, discutidos para que a gente chegue em conjunto em ações que melhorem a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente, que devolvam um sorriso no rosto para aqueles que em algum momento perderam e que as próximas gerações possam continuar tendo esse orgulho de vestir a nossa camisa. Que você tenha uma vida longa e feliz e que você olhe para o espelho todos os dias com a certeza de que você é uma mulher extraordinária que ainda vai conquistar muitos mundos por aí. Muito obrigada, Isis. Eu chego a me emocionar com as palavras que foram muito belas. E é isso, vou continuar aí nessa jornada, trazendo com muita força a nossa originalidade, a nossa raiz do nosso povo paraense, que é um povo de muita luta, é um povo que eu tenho assim um orgulho muito grande de fazer parte e também de como fazer parte desse povo paraense, poder abraçar as pessoas que estão chegando aqui para o nosso estado, estão vindo viver aqui também. O paraense é um povo muito acolhedor e sinta-se acolhida aqui no nosso estado, você é muito bem-vinda. Já é uma paraense, né? Uma paraense raiz, eu diria. Já, viu? Eu também acho. Olha, ancestralidade, autenticidade, raiz. Orgulho de vestir a nossa bandeira vermelha que carrega uma estrela solitária no meio. Essa é a Luciana paraense. A entrevista pode ter chegado ao fim, mas os ensinamentos aqui colhidos vão ficar para sempre. No próximo bloco tem energia para crescer para você com outros insights e dicas incríveis. Portanto, não saia daí, eu volto já. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora, Equatorial. Ligar vários aparelhos numa só tomada pode causar incêndio na tua casa, até doida. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo, ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar, a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem, seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café pra fazer a diferença. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond. E você sabe que depois de um papo profundo, intenso, é hora de descansar? Não, é hora de garantir mais energia para aquele insight prático, o conselho para a vida. É o seu Energia para Crescer. Portanto, seja bem-vindo ao Energia para Crescer de hoje. Oi, eu sou a Larissa Ribeiro, dona da Cacau do Pará, a primeira fábrica de chocolate de Marabá, mas tudo começou em outro município, em Paragominas. E o que Paragominas tem a ver com Marabá, que é onde a nossa fábrica fica, é onde tudo começou. E começou com muito suor e dedicação de 2 agricultores, seu Rivelino e Dona Conceição Rabelo, os meus sogros. Lá em Paragominas surgiu um projeto de fomento ao empreendedorismo chamado Embarca Amazônia. E o objetivo dele era criar negócios em que as grandes produções da Amazônia pudessem ter lugar. E principalmente que novos negócios surgissem tendo em vista a sustentabilidade e a floresta de pé. E a cultura cacaueira ela é muito envolta nisso. Toda a dedicação que ela tem é para que a floresta se mantenha em pé. A gente já tinha o objeto perfeito para o negócio existir perfeito.
Então foi uma tarefa muito grande como tornar essa cultura viável. E quando se pensa em cacau, logo se pensa em chocolate, e com a gente não foi diferente. A gente pensou em como a gente valorizar toda essa dedicação que tem no campo pudesse também existir quando o produto final existisse. Como valorizar todo esse ecossistema que é preciso se construir dentro de uma barra de chocolate. E junto com parceiros incríveis, ao longo do tempo a gente entendeu que a Cacau do Pará ela não só servia ao cacau, mas ela também servia à cultura paraense. Todos os nossos ingredientes, sabores, misturas, que nos tornam tão únicos e que nos tornou a 7ª maior gastronomia do mundo, também precisava ser valorizado. Então, juntar um fruto tão extraordinário e uma cultura gastronômica tão rica nos levaria a outro patamar, que é o que está acontecendo hoje. Lá no comecinho, a gente começou a fazer os primeiros chocolates no pilão, porque o nosso principal objetivo era transformar aquele punhado de cacau que a gente já tinha começado a trabalhar em um produto, mas sem equipamentos, sem recursos, só com cacau e insônia. E a gente viu naquele conhecimento ancestral que os primeiros povos que habitavam a Amazônia trabalhavam o cacau de uma forma ritualística, sagrada, usando o pilão como seu principal instrumento. Então a gente viu nisso uma forma de fazer os nossos primeiros chocolates. E desde então foi uma tarefa bem intensa de trazer todo esse sabor, aroma, dedicação e cultura junto com o conhecimento ancestral. Foi incrível. A gente foi fazendo nossos primeiros chocolates no pilão e o primeiro chocolate feito demorou 6 horas para acontecer. Foi muita persistência, muita dedicação para tornar esse fruto tão lindo, tão gostoso em algo tão extraordinário. Mas naquele primeiro momento, inviável. Não tem como se criar uma fábrica de chocolate fazendo chocolate em 6 horas no pilão. Mas foi o início de tudo, onde a gente viu um jeito de começar. Procuramos formas de otimizar, então na segunda vez a gente já demorou 40 minutos. A gente procurou métodos e formas de otimizar isso. E desde então, essa tem sido a nossa dedicação. Como tornar esse sonho, essa vontade, em um negócio viável. E foi assim. A gente fez o nosso primeiro chocolate, aquele primeiro quilo dos sonhos, com muita dedicação, e levamos a um ponto de venda. E vocês não vão acreditar. Tudo que as pessoas queriam saber o que era aquele chocolate feito no pilão. A tal ponto de a gente crescer a nossa produção desse 1 quilo para 3 quilos por semana. Então foi um movimento muito grande. Só que no pilão estava inviável. Pessoas queriam mais, demandavam mais do nosso produto, mas a gente não tinha capacidade produtiva. Foi aí que eu e meu esposo, que somos sócios da Cacau do Pará, buscamos uma forma de viabilizar esse negócio. Mas não só transformar um pilão grande num pilão maior ainda, como uma máquina, mas transformar aquela ideia, aquele sonho num negócio. Buscamos ferramentas, recursos no Sebrae, em forma de consultoria, de plano de negócio, para que esse negócio virasse um negócio mesmo, formalmente. Outra coisa muito importante foi procurar parceiros em instituições financeiras, e deixando muito claro todo esse nível de dedicação, esse planejamento que a gente teve, mas também todo um trabalho de uma série de pessoas envolvidas, e mostrando o quanto a gente estava disposto a tornar esse negócio um grande negócio. Hoje a Cacau do Pará já tem o seu 1 ano de fábrica, e foi nesse comecinho, cada batelado no pilão, que depois a gente se estruturou, virou uma indústria, e hoje a gente tem feito nossos chocolates aqui, transformando cada dedicação, cada grão tirado do campo, no melhor chocolate possível. E principalmente valorizando cada vez mais o nosso ingrediente amazônico. Todos eles são pensados de forma que a nossa cultura seja mostrada para o mundo. Essa é toda a razão de existir da Cacau do Pará. Como eu amo essas dicas do Energia para Crescer. Dá um ânimo absurdo para a gente buscar a transformação na própria vida. Agora, tanto Energia para Crescer quanto o Café com Drummond só são possíveis por conta de uma parceria sensacional com a Equatorial. E hoje tem recado especial. Se liga na promoção Energia em Dia da Equatorial, que te dá a chance de ganhar prêmios incríveis. A promoção que já premiou mais de 900 pessoas em todo o Pará. Mas o melhor ainda está por vir. O prêmio final de R$25 mil. Todo mês tem sorteios de R$500 e também bônus de R$150 na conta de energia. Em maio já será o sorteio final. Já imaginou você ganhando R$25 mil? O que você está esperando para se cadastrar na promoção? Mas atenção, cuidado com sites falsos. Veja se você está no site oficial da promoção, que é energiaemdia.equatorialenergia.com.br e cadastre-se. Agora é só torcer.
Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. A toda hora, Equatorial. Se tem algo que a Luciana nos ensina como ninguém, é sobre como ter coragem. Coragem de ultrapassar os obstáculos e fazer o que precisa ser feito, independente do que vão falar de você. Eu acho que essa foi uma das maiores lições aprendidas aqui. Eu já estou ansiosa para o próximo episódio, que desembarca num tema que tem tudo a ver com você. E comigo também. Mas estes detalhes eu vou contar somente nos próximos dias. Enquanto isso, fique assim como eu, cheia de saudade e na expectativa do próximo episódio do Café com Drummond. Tchau, tchau. Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.